Olá a todos, bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo e a segunda temporada de Daredevil Born Again está quase a sair, já no dia 25 de março, 24 para a América, mas pronto é o que é, e promete elevar claramente todo o nível de brutalidade, o drama psicológico, a ação street level do MCU que tão desesperadamente necessita, sendo que as reações já estão cá fora e dizem que a segunda temporada melhora em todos os aspectos o que a primeira foi. É certo que a primeira não foi tecnicamente a melhor coisa que já vimos, ou seja, as primeiras 3 temporadas do lado da Netflix são consideravelmente, digamos, melhor em termos de qualidade, contudo a primeira temporada de Born Again não a podemos considerar má de todo. Claramente nota-se ali alguns cortes e conflitos devido à estrutura que tinha anteriormente a ideia da Marvel Studios para a série e depois a reconstrução do que foi para mais do que os fãs pediam, assim como os atores, o Charlie Cox, o Vince D'Onofrio e o próprio John Bartel. Esta segunda temporada promete uma guerra aberta entre os heróis Daredevil e companhia contra o novo presidente da Câmara e basicamente ditador Kingpin Wilson Fisk, que está numa caça tremenda a qualquer herói mascarado. Sendo que esta temporada promete fechar o arco baseado nos cómics do Devil Reign, deixando ainda algumas pontinhas soltas para o futuro, mas o foco principal da história vai fechar nesta segunda temporada, com possíveis ligações ao próximo filme de Spider-Man que sai depois em julho. Mas com isso, neste vídeo vamos abordar tudo o que precisas saber para a segunda temporada da Daredevil Born Again, sendo que vamos fazer um recap da primeira temporada e depois elaborar um pouco mais do que é que podemos esperar e assim algumas teorias do que a Marvel nos poderá apresentar nesta temporada. Se gostas deste tipo de conteúdo, vai arrebentando aí com esse botãozinho de like, que isso ajuda bastante o vídeo a chegar a mais gente, e subscreve o canal para não perder nada do conteúdo futuro. Para dar contexto ao que é que podemos esperar, vamos fazer um recap rapidinho do que é que aconteceu na primeira temporada, os principais pontos, sendo que a primeira temporada já saiu há um ano, e é certo que ao contrário das séries que temos visto recentemente, Daredevil marca a diferença por estar a ser uma temporada por ano, o que voltamos aos tempos antigos e finalmente, mas com isso há pontos de história muito específicos que vamos ter que relembrar para abordarmos mais do que esperar nesta segunda temporada. Como vimos na primeira temporada de Daredevil Born Again, a série começa anos depois dos eventos da Netflix. O Matt Murdock tenta deixar para trás o manto de Daredevil e abre uma nova firma de advogados com o Christian McDuffie e tenta viver uma vida mais normal como advogado. A Karen Page neste momento está ligeiramente afastada e o Foggy Nelson parece estar mais feliz do que nunca. Mas tudo isso muda numa festa de reforma do polícia chamado Jerry, num dos bares que tornou mais famoso graças à série da Netflix, o Josie Bar. Nesse momento o Foggy recebe uma chamada de um cliente e sai para atender e leva um tiro preciso do bullseye. Atingindo-o no peito, o Foggy morre nos primeiros minutos logo da primeira temporada. O Matt fica em choque e persegue o assassino e atira-o do telhado e pela primeira vez parece disposto a matar, quebrando assim o seu próprio código. Contudo, como vimos ao longo da temporada, o bullseye sobrevive, mas o dano, digamos que está feito. Mais tarde descobrimos a verdade por trás disto tudo, ou seja, a Vanessa Fisk orquestrou o assassinato e o Foggy tinha descoberto o Reduc Port, que era uma zona portuária fora da lei federal e municipal que o Fisk planeava transformar numa base secreta para as suas operações criminosas, incluindo uma prisão improvisada para os seus inimigos que temos claramente mais foco nela nesta segunda temporada, porque já vimos nos trailers anteriores como fiz na análise no vídeo do primeiro trailer. Graças a essa descoberta do Foggy, claramente ele tornava-se um real perigo para o império que o Fisk queria construir. Com isso, depois de uma conversa muito interessante entre ambos num café, em que o Wilson Fisk faz-lhe promessa ao Matt Murdock que se ele voltar a vestir o fato, ele vai persegui-lo, e basicamente a partir daí temos o semear dos pilotos que vamos ver ao longo de toda a história da Devil Born Again, tanto na primeira temporada como nesta segunda. Ether Glenn entra com um novo interesse amoroso, mas a relação azeda quando ela descobre que o Matt é o Daredevil. E este é um dos pontos da história em que vemos a diferença de contraste depois dos reshoots e da mudança de decisão criativa pela parte dos atores, principalmente do Charlie Cox e do Vince D'Onofrio, porque esta parte nota-se claramente muito mais do que a Marvel Studios queria para a série Daredevil, sendo diferente da parte mais sanguinária e mais madura da Netflix. E isso nota-se muito em alguns episódios, onde por exemplo até está o pai da Miss Marvel. Depois de mais uma relação dar para o torto, a Karen volta e basicamente junta-se à luta. Enquanto isso, temos um novo vilão épico que não foi muito explorado durante a primeira temporada, o que para mim foi uma azia total, que é o Mood. É um dos vilões mais interessantes e recentes do Daredevil nas cómics. Na série não foi tecnicamente muito explorado e descartaram-no muito rápido. E culpo muito isso na parte da decisão dos contrastes criativos entre a Marvel Studios e a nova direção em que eles seguiram para a série. Mas como usa a solta na cidade, durante este tempo da série, foi-nos apresentado que ele era um serial killer artístico que usava o sangue humano como tinta e surge como uma das ameaças mais perturbadoras da temporada. Enquanto isso, Wilson Fisk candidata-se a presidente da Câmara de Nova York e vence, o que não é todo surpreendente. Ainda para mais, devido a toda a exploração política que nos foi representada na primeira temporada, em que eles adotam muito do que se passa basicamente no mundo nos dias de hoje, sendo que, pelos vistos, o que consta é que a segunda temporada vai focar ainda mais nestes termos políticos. I mean, Mayor Fisk.
That's the coolest fucking thing on the planet. Ou seja, geralmente o mundo dos mídias segue os trends que acontecem no mundo real, não é? E portanto o facto deles focarem cada vez mais em política não é de toda novidade, porque claramente eles seguem trends atrás de trends, não é? Sejam eles bons ou maus. Mas quando o Wilson Fisk se senta basicamente na cadeira do poder, ele declara a lei marcial contra todos os vigilantes. Cria a Anti-Vigilante Task Force, que no trailer da segunda temporada vemos os novos fatos da polícia, que incluem as letras AVTF, e transforma a cidade num regime regressivo. Ou seja, as máscaras passam a ser um crime e vigilantes são caçados como terroristas. Sendo que apesar de o Spider-Man, por exemplo, não aparecer possivelmente nesta segunda temporada de Daredevil, temos uma referência ao mesmo durante a primeira temporada de Born Again, quando o Wilson Fisk, no primeiro comunicado ao público, depois de ser presidente da Câmara de Nova York, menciona o Spider-Man dizendo isto mesmo. We don't need a gun-toting vigilante who wears a skull on his chest, or a man who dresses in a spider outfit, or a guy who wears devil horns to save us. No. O clímax da série em si acontece durante o que é intitulado o Black and White Wall, quando Bullseye fere gravemente o Matt. O Fisk consolida o seu poder absoluto e no final do episódio, intitulado Straight to Hell, o Matt Murdock faz um discurso inflamado no Josie Bar sobre o que é ser a resistência e a força e ajudar aqueles que mais precisam em Nova York. Basicamente, o que ele diz é que ele aceita que para derrotar o Wilson Fisk precisa de abraçar completamente o seu lado mais violento e implacável do homem sem medo. O Fisk é agora basicamente o rei de Nova York e o Daredevil torna-se o símbolo da resistência contra este poder absoluto. O que em si está refletido no novo fato que vamos ter para esta segunda temporada, em que poderíamos achar que era o fato baseado nas cómics do Shadow Suit, mas na realidade este fato vai ser o fato que ele tinha anterior, mas pintado de preto por cima, ou seja, representando este tipo de resistência contra o poder do Wilson Fisk, que, como nos foi revelado, o fato vai perdendo algum tipo de tinta ao longo da série e consoante a luta vai escalando. Portanto, será interessante ver como é que o fato acaba e espero que mantenham pelo menos os 2Ds quando a tinta sair toda. O final da série basicamente deixa tudo em aberto e o Fisk fica no auge do poder. O Bullseye ainda está vivo e instável e a Karen está de regresso ao lado do Matt Murdock. Já a nova namorada / ex-namorada do Matt Murdock basicamente encontra-se traumatizada e, para além disso, está uma cidade dividida entre o medo e a revolta. Nesta timeline passam basicamente 6 meses, que é quando vai começar a segunda temporada. Relativamente ao que podemos esperar da história em si para a segunda temporada de Daredevil Born Again, a sinopse da série revela-nos que, na segunda temporada, o presidente da Câmara de Nova York, o Wilson Fisk, esmaga a cidade da liberdade enquanto caça o inimigo público número 1, o vigilante de Hell's Kitchen, conhecido como Daredevil. Mas por baixo da máscara com os chifres, Matt Murdock vai lutar nas sombras para destruir o império corrupto de Kingpin e ao mesmo tempo redimir a sua cidade. Ou seja, o que a sinopse basicamente nos revela é que o Matt vai reformar e criar uma nova equipa, como ele revelou na primeira temporada, que será uma resistência basicamente organizada contra o poder do Fisk. We need an army. Com isto, esta temporada promete ser muito mais sombria, muito mais política, como disse há pouco, e as lutas ainda mais longas e realistas. Os realizadores já confirmaram que vão explorar o coração épico de Matt Murdock e o conflito interno entre o advogado católico que acredita na lei e redenção acima de tudo, contra o outro do seu lado, que é o vigilante mais sanguinário e violento, que às vezes sabe que a lei não chega. Relativamente ao que está confirmado para a segunda temporada, e assim como o regresso de outros personagens da era da Netflix, sabemos que a atriz Kristen Ritter vai regressar como Jessica Jones para esta segunda temporada, em que vemos já um relance dela no primeiro trailer, e que nos é revelado que a parceria entre Daredevil e a Jessica Jones é um dos pontos mais aguardados desta temporada. A química entre eles na série dos Defenders foi muito boa e parece que aqui vai ganhar um novo peso emocional. O personagem do Matthew Lillard é apenas revelado como o Mr. Charles, ou seja, não há tecnicamente uma referência muito forte às cómics, mas é descrito como um personagem enigmático e que tanto pode ser uma aliança do Daredevil como uma própria ameaça. Portanto, estou curioso para ver o que é que eles vão apresentar aqui neste campo. No que toca mais ao campo dos rumores, podemos esperar um pouco do regresso de Luke Cage nesta segunda temporada, sendo que eu acredito que será mais um cameo preparando a sua chegada à série na terceira temporada, porque se eles seguirem, por exemplo, os cómics, ele vai ser um dos candidatos oponentes à Câmara de Nova York. E um dos spoilers gigantes que podemos ter, caso não queiras para saber, passa para este tempo aqui em baixo, mas um dos spoilers gigantes que podemos ter, que vem oriundo do trailer do Spider-Man, é que o Spider-Man recebe no trailer a chave da cidade de Nova York, o que nos poderá indicar que o Wilson Fisk perde, durante algum período de tempo aqui na história da segunda temporada, a Câmara de Nova York em si, porque o facto de ele estar a receber a chave da cidade representa basicamente que não temos toda esta caçada contra os vigilantes e super-heróis que está a decorrer em Nova York neste momento, e com isso, possivelmente o Wilson Fisk saltou do poder. Curioso será perceber se realmente vamos ter aqui um dos candidatos
à presidência da Câmara de Nova York no Luke Cage, ou será a personagem que vai interpretar Lily Taylor. Com isso também temos possivelmente o regresso do Iron Fist, que apesar do Finn Jones ser talvez o ator adequado para o personagem, contudo a série da Netflix foi, como eu ia dizer isto de maneira simpática, foi lixo, vá. E portanto espero bem que desta vez consigam escrever o personagem de uma maneira muito melhor e com qualidade pelo menos mediana, que não seja medíocre como foi a série da Netflix, né? Mas também sabemos que possivelmente ele estará presente porque ele partilhou uma foto recentemente no Instagram em que supostamente ele estava a treinar no ginásio. Contudo, ginásio esse onde ele estava a treinar era o mesmo onde foi gravado algumas cenas para a segunda temporada de Daredevil, sendo que neste momento estão também a gravar cenas no mesmo sítio para a terceira temporada que já começou a produção esta semana passada, porque a Marvel neste momento tem um objetivo de manter uma temporada de Daredevil por ano e com isso temos quase sempre o início da produção e das gravações da mesma de março mais ou menos até outubro. Portanto, vamos ver até que ponto é que eles mantêm este foco e continuar a lançar a temporada de Daredevil. Se os números claramente não estiverem no que a Disney quer, possivelmente vão cancelar a série. É uma coisa certa neste momento na série, sendo que neste campo podemos ter algum tipo de esperanças porque há rumores possivelmente de uma segunda temporada do Skeleton Crew. Ou seja, isto é do lado de Star Wars, não é? E essa série não foi propriamente um sucesso na plataforma da Disney Plus, sendo que a audiência em si foi um número até abaixo do que era esperado, contudo a qualidade da série é muito boa. E é interessante perceber que a Disney e a Marvel neste campo começam a olhar para a plataforma, digamos que em tons diferentes, ou seja, não só os números estão a contar para manter as séries vivas, mas também como a qualidade das mesmas, sabendo que se a qualidade se mantiver, possivelmente eles vão ganhar audiência com futuras temporadas e com novos lançamentos na Disney Plus. Ou seja, geralmente acontecia isso quase sempre nos inícios da Netflix. Portanto, e claramente a Disney Plus no início, pelo menos no início do seu lançamento, tentou copiar a fórmula toda da Netflix e acabou por diluir um bocado da qualidade, por exemplo, do que era o universo da Marvel, atrás daquele conteúdo constante em que a qualidade não interessava propriamente. Mas fechando aqui parênteses nesse campo e vamos ao que interessa. Relativamente ao que podemos esperar, entrando mais no campo da especulação das teorias para esta segunda temporada. Desde logo, a personagem do Bullseye, ou seja, pelo que nos foi apresentado na primeira temporada e pelo que vemos no trailer da segunda, parece que o Dex Pointex está neste momento, digamos que mais instável do que nos foi apresentado até aqui. Ele nunca foi propriamente um gajo estável, mas ou seja, está muito mais instável neste momento. Sendo que alguns insiders, e vale o que vale, são rumores, apontam que ele poderá ter um arco de redenção nesta segunda temporada. Muito por causa do que ele, por exemplo, fez ao Foggy, ou seja, depois de o matar, parece que o peso na morte do Foggy começa a ser algo que se arrepende a longo prazo e não sei até que ponto é que poderá haver aqui depois um perdoar da parte do Matt Murdock e eles aliarem-se contra o Wilson Fisk, porque uma das coisas interessantes na primeira temporada é que a Vanessa, como diz o Wilson Fisk, Vanessa parece que vai lá à prisão salvá-lo, tecnicamente não é libertá-lo, mas ao mesmo tempo parece indicar que ela o manipula a um ponto de possivelmente ele ficar do seu lado. E tendo que, se de facto o Bullseye ficar do lado da Vanessa, podemos estar aqui perante uma traição dela para com o Wilson Fisk. E disse ser um dos pontos de o porquê o Wilson Fisk perder a Câmara de Nova York nesta segunda temporada e não demorar um pouco mais e arrastarem para a terceira, porque esse seria o plano inicial que eu pensei que eles iam seguir. Com isso não perdemos tecnicamente o Wilson Fisk de todo, mas ele poderá virar o seu foco, em vez de ser contra o Daredevil, virar o foco de ir contra a sua ex e amada Vanessa. Desse modo, podíamos ter aqui uma aliança entre o Daredevil e o Bullseye, inesperadamente numa daqueles rótulos de o teu inimigo é o meu inimigo, e portanto juntarem forças contra esta ditadura do Kingpin. Será interessante perceber o que é que eles vão fazer com o Bullseye. Todo o arco de história do Bullseye tem quase sido sempre em segundo plano desde a sua introdução nas temporadas da Netflix e portanto poderão focar muito mais calhar agora na história dele. A segunda grande teoria que temos para esta segunda temporada, segunda, é que uma das questões foi fortemente levantada é se o Foggy Nelson está realmente morto ou não. O ator Eldon Henson está confirmado no elenco desta segunda temporada e embora eu acho que será, por exemplo, cenas de flashback entre o Foggy e o Daredevil, há uma cómic muito específica em que o Foggy Nelson sobrevive e esconde essa verdade do próprio Matt Murdock. E seria interessante ver se a Marvel Studios iria pegar nessa história da banda desenhada e adaptá-la para esta segunda temporada e para o futuro da série como um todo. Sendo que, por exemplo, durante as 3 temporadas da Netflix, o Matt Murdock claramente encobriu fortes segredos da sua vida perante o seu melhor amigo, não é? E podíamos estar aqui num reverso da moeda em que o Foggy não conta a total verdade ao Matt Murdock, sendo que possivelmente ele poderia regressar e sendo uma ajuda valente na luta contra o Kingpin na parte mais, digamos, da lei e com uma mente, digamos, mais limpa do que a vingança tremenda que o Matt Murdock tem
tem neste momento contra o Kingpin. Portanto, o Foggy poderia ser de novo a voz da verdade e a voz da razão, em que o Matt neste momento está completamente confuso e não via mais nada. Da mesma maneira, isto poderia criar aqui um conflito entre ambos, e o que seria um plot interessante de explorar um pouco mais para a terceira temporada. De lembrar, contudo, que na primeira temporada o Matt Murdock diz claramente que o coração do Foggy parou de bater, não é? E sabemos que o nível de audição do Daredevil ninguém lhe faz pai, não é? Portanto, seria estranho explicarem uma maneira de como é que o Foggy Nelson, caso conseguisse sobreviver, conseguiria ocultar o batimento do seu coração aos ouvidos do Matt Murdock. Sabemos que existe algum tipo de drogas que conseguem disfarçar e parece que as pessoas estão mortas, não descartaria que eles utilizassem esse tipo de história para o personagem do Foggy. Mas diz-me aí se gostavas de ver o Foggy de volta ou não. Já para a personagem da Jessica Jones e os Defenders como um todo, como disse, sabemos que a Kristen Ritter está completamente confirmada, não é? Temos carradas de eventos de Comic-Cons e o próprio trailer em si que confirmam o regresso da personagem, e pelo que consta espera-se pelo menos que um episódio seja focado na dupla de Daredevil e Jessica Jones. Ou seja, sabemos da existência daquela dinâmica sarcástica e combativa deles, e isso deve render claramente cenas memoráveis ao longo destes 8 episódios da segunda temporada. Com isso dito, o regresso de Luke Cage é muito possível neste campo. Recentemente, o ator tem mencionado cada vez mais um possível regresso à Marvel, e para além disso, nas fotos mais recentes, o ator voltou a adotar o look que tem como Luke Cage na série Luke Cage e Defenders, o que poderá ser um indício de que realmente ele está de volta, nem que seja num cameo e possível entrada depois para a terceira temporada. Um dos pontos mais interessantes é que o mesmo mencionou numa entrevista esta semana que gostava que a Marvel explorasse a parte da história em que Luke Cage e Jessica Jones têm um filho, exatamente como acontece na banda desenhada. O ponto interessante é que realmente seria mais um filho, talvez com superpoderes no MCU, e tendo em conta o que nos foi apresentado nos teasers do Doomsday, não seria descabido o Dr. Doom vir atrás de mais um filho, porque parece que é isso que ele vai fazer durante o próximo filme dos Vingadores, a caça ao filho dos outros, não é? Ponto de ligação e a grande dúvida que persiste durante esta segunda temporada é ligada diretamente ao Spider-Man. O que sabemos, e está completamente confirmado pelos criadores da série, é que a segunda temporada de Daredevil Born Again acontece antes dos eventos de Spider-Man Um Novo Dia. E para além disso, a Marvel também confirmou a ligação e coerência total entre os dois projetos. Como falei há pouco, no trailer de Um Novo Dia vemos o Peter Parker a receber a chave da cidade das mãos da Shella Rivera, que é uma das personagens que está presente na primeira temporada de Daredevil, como mencionei na análise ao trailer do Spider-Man, caso não tenhas visto. Portanto, vai lá ver a seguir a este, fazer aqui um plug assim baratozinho, né? E para além disso, temos a presença do Punisher no filme do Spider-Man. Ao que consta, não vamos ter a presença dele nesta segunda temporada de Born Again, pelo menos o Charlie Cox revelou isso numa entrevista recente no Jimmy Kimmel, mas também durante essa entrevista revelou que não vai estar presente no filme do Spider-Man. O que nos levanta sérias dúvidas se realmente isso vai acontecer, porque não só neste momento no historial do MCU já há uma ligação entre o Matt Murdock e o Peter Parker, de lembrar que ele foi o advogado dele durante o No Way Home, e a maneira como o ator em si estava super nervoso durante a entrevista, parecia estar com medo de deixar escapar qualquer coisa que ele estava presente no filme. Sabemos que o Spider-Man não aparece certamente na segunda temporada de Daredevil, muito por causa dos direitos cinematográficos que a Sony possui para os personagens do Spider-Man. O Spider-Man não pode aparecer em nada da Marvel Studios, no que toca a séries e por aí fora. Filmes pode, mas tem que manter sempre pelo menos 2 personagens do MCU presentes para a Marvel Studios poder fazer um filme com o Spider-Man. Por isso é que temos sempre esta versão do Tom Holland do Spider-Man com os personagens do MCU, ou seja, tivemos Iron Man, tivemos Doctor Strange, tivemos Hulk, que vai ser neste filme. Por isso é que temos sempre estes crossover nos filmes do Spider-Man. Basicamente são obrigados legalmente para poderem utilizar o Spider-Man em filmes. Contudo, no que toca às séries, não há qualquer tipo de ligação ou possibilidade, pelo menos que nós saibamos em público atualmente, de um acordo com a Marvel Studios e com a Sony. Portanto, podemos tirar o cabelinho da chuva que o Spider-Man aparece nesta segunda temporada, nem que seja num cameo pós-créditos. De igual modo, o Kingpin, pelos vistos, não pode aparecer, segundo o Vinicius D'Onofrio disse numa entrevista, não pode aparecer nos filmes do Spider-Man, também por causa do mesmo problema dos direitos cinematográficos. Portanto, é o que é. A Marvel não consegue comprar, ou melhor, a Disney não consegue comprar os direitos da Sony, porque claramente eles não vão vender esses direitos, sabem que não são burros nesse campo, não vão perder uma das suas maneiras mais fáceis, digamos assim, de ganhar dinheiro, que é o Spider-Man e o Venom, os outros nem tanto. Mas a nossa melhor expectativa é realmente manterem esta parceria entre a Sony e a Marvel Studios, para pelo menos vermos estes crossovers entre os personagens do universo cinematográfico da Marvel e do lado da Sony. Uma das grandes teorias, digamos assim, que podemos explicar esta ligação da história do Daredevil da segunda temporada para o filme de Spider-Man é o cair do Kingpin do poder de Nova York. Ou seja, dessa maneira abriria a porta para novos vilões, numa caça a este poder, o Big Boss da cidade de Nova York, não é? E por isso é que podíamos ter esta ligação, pelo menos em termos de história, depois no que toca aos personagens que vão aparecer no Spider-Man no Novo Dia. Como vimos no trailer, temos a presença da Mão e de outros vilões mais, digamos, nível inferior do Spider-Man, como o
Tarântula, Boomerang e por aí fora, mas para além disso não foi visto no trailer, mas temos rumores que está presente no filme o Tom Stone. E realmente se esse personagem estiver no filme, ele será o personagem mais indicado a saltar para este lugar, digamos assim, do Wilson Fisk. Outra das personagens que poderá ocupar este lugar do Kingpin será a Magnushi, que não temos a certeza, mas tudo parece indicar que será a principal vilã do especial que vai sair do Punisher na Disney Plus. Ela também poderia ser aquela que ocupava a cadeira neste momento de Mob Boss de Nova York e explicariam este vácuo de poder da cidade depois no especial do Punisher, ligando depois assim as três histórias entre a segunda temporada de Daredevil, Spider-Man no Novo Dia e o especial do Punisher. Um dos cameos que não descartaria de todo vermos pelo menos num pós-créditos desta segunda temporada é a Valentina de Fontaine, ou seja, a grande líder neste momento do New Avengers, que na realidade não é, mas o que nos foi apresentado no Thunderbolts. Ela poderia muito bem participar aqui para recrutar novos personagens para o seu grupo dos Vingadores. E dessa maneira fazíamos uma ligação maior ao resto do universo do MCU e explicaria, por exemplo, o que é que aconteceu aos personagens de Daredevil durante os eventos de Thunderbolts, onde tudo foi engolido pelo vazio. Pelos vistos, a Marvel já mencionou qualquer coisa que não vão tocar nessa parte, ou seja, não vão ligar essas duas histórias. Uma das explicações poderá ser em termos de timeline, não bater certo, mas uma presença da Valentina aqui ligava o Daredevil basicamente ao resto do mundo do MCU, porque o Daredevil neste momento parece um bocado isolado de tudo, não é? Não que seja propriamente uma coisa má, mas ou seja, alguns detalhezinhos seria interessante para pelo menos manter tudo no mesmo universo em si. Sendo que uma das razões para que eu acho que a Valentina poderá aparecer é o próprio realizador da série, o showrunner, melhor dizendo, que disse que gostava de pegar na Val e usá-la numa das temporadas de Daredevil. Ou seja, é certo que ele menciona isso no futuro, mas poderia ser também uma maneira de encobrir o que é que podemos esperar de algum cameo nesta segunda temporada. Se bem que, volto a frisar, acho que era muito mais possível vermos isto num pós-créditos do que no decorrer dos 8 episódios da segunda temporada. Com isso dito, esta segunda temporada estou super entusiasmado para ver o que é que vai acontecer nesta luta do Daredevil contra o Kingpin. Estou bastante curioso, pelo menos, para ver o que é que eles fazem com o personagem Kingpin, porque eu não acredito que ele, por exemplo, vá morrer ou que seja nesta segunda temporada, só se caso o ator não quiser regressar mais. Seria uma das maneiras de acabar com o personagem, não é? Mas seria interessante, pelo menos, conseguirem guardá-lo para futuras histórias nesta parte de Nova York. E a esperança maior que tenho é que realmente a Marvel Studios e a Sony consigam trabalhar algum tipo de direitos e possamos ter o Kingpin como um vilão principal do Spider-Man. Isso sim seria algo épico de ver num futuro filme do mesmo. Nem que seja, por exemplo, depois de introduzirem Miles Morales e o primeiro vilão do Miles no MCU ser o Kingpin, ou seja, colocá-lo logo num patamar logo de destaque, não é? Mas o que é que achas que poderá acontecer no futuro da Daredevil? E diz-me também se estás entusiasmado nos comentários abaixo para esta segunda temporada. Acreditas, por exemplo, que poderemos ter um crossover entre o Daredevil e o Spider-Man no futuro, ou achas que será apenas sonhos nerds que não se tornarão realidade? Diz-me tudo aí nos comentários abaixo. Se gostaste deste vídeo, já sabes, rebenta aí com o botãozinho do like, isso ajuda mesmo bastante o vídeo a alcançar mais gente e eu agradeço-te imenso nesse campo. E para não perder nada no futuro, subscreve o canal, onde eu trago vídeos regularmente sobre tudo que nos interessa neste universo nerd. Obrigado por teres assistido, segue as redes sociais onde eu partilho notícias diariamente. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.